Computador, nascimento, desenvolvimento, morte. Pensata, com Marcelo Madureira. Quem inventou o computador? O Steve Jobs ou o Bill Gates? No programa de hoje vou falar sobre esse livro aqui, Inovadores, um lançamento da editora Intrínseca, lá do meu amigo Jorge Oaquim. Olha, esse livro é bom pra cacete. Tanto é que durante o carnaval eu tinha que ler um outro livro, mas quando eu comecei a ler esse aqui, eu não consegui pegar no outro livro sem acabar este livro aqui, que conta a história dos computadores. Chama-se Os Inovadores, como um grupo de hackers, gênios e geeks criou a revolução digital. É muito interessante, é muito legal, principalmente porque ele começa contando a história do Charles Babbage. O Charles Babbage foi realmente o pai da primeira máquina de calcular, a primeira máquina de computar, mesmo porque o computador nada mais é de uma máquina calculadora, que transforma imagens, sons, equações, números, qualquer coisa, em expressões numéricas, e através do cálculo dessas expressões numéricas, ele pode transformar em sons, imagens, textos, aquilo que for, e inclusive também em resultados matemáticos. O Charles Babbage, que nasceu em 1791 e morreu em 1871, inventou uma máquina capaz de fazer cálculos complicadíssimos, equações diferenciais e tudo mais. O problema é que aquela máquina era tão complexa que naquela época não havia tecnologia suficiente para se construir aquela máquina. E também não havia dinheiro suficiente na Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra achou que não valia a pena investir naquele tipo de invenção. Vejam só, isso em plena Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial. Aí apareceu uma mulher, como sempre uma mulher. A gente que tende a ser machista, né? A minimizar as mulheres, a dizer que as mulheres não sabem nada, pois fiquem sabendo que na história do computador, na história da computação eletrônica, uma mulher está por trás de tudo. O nome dela era Ada Lovelace. Ela era nobre, era uma condessa de Lovelace. Ada Lovelace estudou a máquina de Charles Babbage. Ela era uma mulher que naquela época, do século XVIII, já era uma mulher ilustrada. É muito diferente, né? Naquela época a mulher tinha um papel completamente secundário, mesmo na sociedade inglesa. Uma mulher que se interessasse por ciência, porque se interessasse por arte, por filosofia, era considerada quase uma figura estranha. Pois a Ada Lovelace sempre, ela se dedicou, sobretudo, à matemática e à ciência. E sabem de quem ela era filha? Ela era filha do grande poeta Lord Byron, o poeta do Byron. O poeta, um dos poetas principais da língua inglesa. Só que, ao contrário do pai, ela via também a poesia na mecânica, ela via a poesia também na tecnologia. Ela se interessou pela máquina do professor Charles Babbage e eles entraram e trocaram uma intensa correspondência durante um bom tempo, tornaram-se muito amigos e a Ada Lovelace escreveu uma nota. Ela foi convidada para escrever, na verdade, uma espécie de manual da máquina do Babbage, né? E ela acabou escrevendo não só o manual, nas notas explicativas, ela fez uma série de críticas e considerações sobre aquela máquina que até hoje é considerada a Bíblia da computação forever, né? Desde então. Né? O que a Ada Lovelace conseguiu conceber, pensar através daquela invenção do Charles Babbage, ela conseguiu imaginar o computador como ele é hoje, como uma máquina capaz de processar sons, processar imagens, processar números, processar dados, textos e tudo mais. Uma máquina multifuncional. Isso em 1700 e lá vai fumaça. E isso é uma coisa muito incrível, né? Porque
ao longo do tempo, a gente fica pensando que o computador ele é um resultado, basicamente, dos anos 50 para cá. Não, isso é uma meia-verdade, ou verdade nenhuma. Os computadores, a forma de você poder agilizar os cálculos, né? Antigamente, para você fazer planilhas, cálculos e tudo mais, era uma complicação muito grande, levava-se muito tempo. E, como sempre, as guerras, né? Se por um lado matam muita gente, matam muitos inocentes, provocam violências, pestes, enfim, tudo de ruim, as guerras têm essa capacidade de desenvolver a tecnologia. Por exemplo, para se calcular trajetórias, né, de balas de canhão, de mísseis, enfim, vários cálculos complicados que levam em conta o vento, a temperatura, a umidade, enfim, cálculos muito complexos, principalmente na área de artilharia, fizeram, né, com que as pessoas se preocupassem em vez de fazer aquelas tábuas todas, né, de cálculo de tiro e tal, como é que elas poderiam agilizar, né, fazer mais rápido e obter assim, mais rapidamente os dados, né, para poder mirar os canhões, principalmente. E foi por aí, né, que começou a necessidade de, digamos assim, se inventar o computador. O que esse livro mostra, os inovadores, e que é muito importante, o que escreveu esse livro foi o Walter Isaacson. Se você não sabe quem é o Walter Isaacson, procure saber. Procure saber. Ele simplesmente escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, que se você não leu, deveria ler. Pô, Mona, tô mortão, eu já dei 18, pô. Que mané 18, rapaz? Que mané 18 não é o famoso Leonardo da Vinci? Esse Walter Isaacson talvez seja o maior escritor de biografias vivo. Ele, inclusive, agora vai lançar um livro espetacular, que é a biografia da mulher que ganhou o Prêmio Nobel agora em 2020, que agora eu não tenho o nome dela, mas vou botar ela aqui, o retrato dela aqui. É a mulher que decifrou, que inventou um jeito de reprogramar o código genético. Ou seja, a chave para a cura praticamente de todas as doenças. Pois bem, ele vai lançar, estou esperando, e esse livro não sou eu só estou esperando, louco para ler, quem está esperando também é o meu amigo, o Bill Gates. Quando o Bill Gates fala que um livro é bom, eu tendo a comprar porque eu sei que também eu vou gostar. Por acaso, esse livro dessa moça vai ser um lançamento da editora Intrínseca, que é do meu amigo Jorge Joaquim, que um dia eu vou trazer para entrevistar aqui, para vocês conhecerem um verdadeiro editor de livros. Mas, muito bem, a grande mensagem desse livro aqui, Os Inovadores, é que nenhuma invenção, nenhuma criação do homem é resultado exatamente de um gênio, de uma lâmpada que acende em cima da cabeça. Não. Aquilo é resultado de trabalho de gerações e gerações, de acúmulo de conhecimento, de trabalho em equipe. A humanidade é uma grande equipe, pessoal. Então, às vezes, uma pessoa tem uma sacação particular, tem uma ideia, né? O próprio Michelangelo, quando foi pintar a Capela Sistina, o resultado daquele trabalho, que se atribui a Michelangelo, é claro que foi Michelangelo que pintou, mas se o Michelangelo não tivesse tido a formação que ele teve, o estudo que ele teve, os assistentes que ele teve, ele não teria realizado o teto da Capela Sistina, né? Nem o homem teria mandado o Neil Armstrong para a Lua, né? O primeiro homem a pisar no solo lunar. Tudo que a gente faz, na verdade, não é obra do acaso. É o resultado de trabalho árduo e trabalho em equipe. O livro também fala muito de um cara que eu admiro demais, que é um cientista chamado Alan Turing. Alan Turing, inglês, que foi genial. Foi um dos caras também que muito contribuiu para o desenvolvimento da ciência da computação. O Alan Turing foi, todo mundo deve conhecê-lo, né? Foi o cara que comandou o processo de decifrar o segredo da máquina Enigma. A máquina Enigma era a máquina de codificação dos alemães da Segunda Guerra Mundial. Era um sistema de codificação super complexo, em que era praticamente impossível você descobrir a lógica daquilo para você poder decodificar, né? Para você traduzir, né, para uma linguagem compreensível, as instruções que
o governo alemão, né, mandava de Berlim para os submarinos, para os exércitos, para tudo mais. Mas não é que o Alan Turing conseguiu, com um grupo, óbvio, de outros cientistas, mas ele coordenando, ele trabalhando, o Alan Turing conseguiu descobrir como é que funcionava essa máquina Enigma e dessa forma, ele conseguiu localizar, por exemplo, os submarinos todos alemães no Atlântico, que estavam afundando todos os navios mercantes ingleses e americanos que estavam levando os armamentos, os alimentos, tudo, na época da guerra. O Alan Turing também foi um dos grandes pensadores da computação moderna, como nós a conhecemos. Está aqui no livro. É que eu não gosto de dar spoiler de livro. É aquela história. Antigamente eu assinava a New York Review of Books, mas agora eu estou mais duro, tive que fazer uma série de cortes. Aliás, se vocês quiserem mandar uma grana, é bem-vinda. Eu cortei minha assinatura do New York Review of Books. Eu também, às vezes, lia também o London Review of Books, que são dois jornais dedicados a livros, lançamento de livros. Mas eles têm umas resenhas tão completas, umas resenhas tão minuciosas, que quando você acaba de ler, você, não vou comprar mais o livro, não vou precisar mais ler o livro, já está tudo aqui, né? Está tudo aqui na resenha, para que eu vou ler o livro? E eu não gosto disso. Eu acho que o objetivo aqui do meu Pensata é despertar em vocês a curiosidade, é despertar insights e motivar as pessoas a ler. Não precisa ser exatamente esse livro, o livro que eu recomendo, né? Porque livro é uma coisa muito pessoal, né, cara? Um livro que eu gosto não quer dizer que obrigatoriamente você vai gostar, mas fica a dica, né? Sempre fica a dica. Mas o que eu gosto realmente é de estimular as pessoas a pensar e eventualmente tem suas próprias ideias, de contribuir para a humanidade com suas próprias ideias. Então, esse livro aqui, ele vai contando a história da computação desde o início, quer dizer, desde 1740 e pouco, até os dias de hoje. E fala como é que se desenvolveu, por exemplo, a questão da programação dos computadores, como foram criados os algoritmos, né? Hoje, que são uma coisa que estão discutida, né? Os algoritmos tão complexos. Aliás, eu vou brevemente falar dessa questão aqui num outro livro da professora Zuboff, Shoshana Zuboff, que eu ainda estou lendo, então não pude ainda preparar para vocês um roteiro aqui para a gente falar desse livro. Vou falar semana que vem. Mas a questão do algoritmo, os algoritmos hoje conseguem, se vocês não sabem, fiquem sabendo, eles conseguem reunir mais de 15 mil características de cada indivíduo. É isso que vocês ouviram. São cerca de entre 15 e 20 mil características de cada indivíduo. Eles conseguem usar algoritmos através das bases de dados, seja o cartão de crédito que você usa, aonde você estaciona o carro que você compra, os sites que você visita na internet. Então, eles vão reunindo todo esse conhecimento, vão juntando, vão cruzando, eles acabam, os algoritmos, ou eles falam assim, o algoritmo, né, como se fosse uma coisa só, o algoritmo, ele consegue saber mais sobre você do que você mesmo. É isso mesmo. Pois bem, esse livro conta como foram desenvolvidos os primeiros algoritmos, como foi também a questão dos primeiros equipamentos. Você sabe que os primeiros computadores usavam válvula. Aquela válvula que quando eu era garoto, as televisões eram a válvula, né? Você ligava a televisão, tinha que esperar as válvulas esquentarem, né? As válvulas tinham que esquentar para daí a televisão funcionar. O Nando, que está aqui comigo gravando, ele lembra disso. Televisão Philco, televisão Telefunken, televisão Zenith, aquelas marcas todas, né, que os nossos pais mandavam trazer dos Estados Unidos, vinha na caixa de madeira, juntava a gente na nossa casa para assistir televisão, né? Era o chamado televizinho, né, que vinha na tua casa para assistir televisão, porque em muitos lugares, né, lá na própria minha rua, só tinha televisão na minha casa. Então, depois do jantar, os vizinhos vinham, às vezes traziam suas próprias cadeiras para assistir à televisão. A televisão funcionava a válvula. Os primeiros computadores também funcionaram a válvula, né? Depois que eles perceberam que a válvula já não estava dando conta, né, da quantidade
de operações que eram processadas pelos computadores, é aí que foi, então, inventado o transistor. Um transistor. Então você começa a entender no livro como é que funciona um transistor. Porque hoje, um chip desses que a gente usa no celular, um chip desses, ele tem milhões de transistores, né? Todos ali juntinhos, funcionando, que permite, então, essa capacidade enorme de processamento que os computadores têm e vão acumulando na chamada Lei de Moore, né? A Lei de Moore diz que a cada 2 anos os computadores dobram a sua capacidade de processamento. O problema é que essa Lei de Moore, como funciona, ela ao mesmo tempo que ela aumenta a capacidade de processamento, ela vai cada vez mais diminuindo o tamanho dos transistores. E o tamanho dos transistores já está muito próximo das dimensões do quê? Do átomo. Do átomo, esse que tem o núcleo, né, com o próton, o nêutron, o elétron. E por isso mesmo, agora, a computação ela está caminhando para o que se chama de computação quântica, porque você só vai poder aumentar ainda mais a capacidade e a velocidade de processamento dos computadores se você abandonar o universo da computação digital para a computação quântica. Mas isso já é outro assunto. Eu só estou tentando aqui despertar o interesse de vocês nessa área, que é a área talvez a mais importante, representa o que se chama hoje da terceira revolução industrial. O computador que está presente aqui, em todos os cantos, né? O computador que agora vem, o computador que vai estar presente dentro dos nossos corpos, brevemente, né? A internet das coisas, né? Que agora com 5G vai poder ser utilizado, é uma revolução que ocorre. Agora, você entender esse processo vai ser muito mais fácil para você entender não só como funciona a computação, como funciona todo esse mundo da informática, que as pessoas acham que é complicado, mas não é complicado. Na verdade, é bem simples, porque a base da computação digital é binária. In, out, né? In, on e off. Ou seja, 0 ou 1, ligado ou desligado. Toda a base da computação é binária. No entanto, quando isso vai se juntando com a biologia, né, e que a gente sabe, por exemplo, que todo o nosso DNA se compõe de 4 aminoácidos, né, citosina, guanina, eu não vou lembrar mais outros, mas são 4. Ora, se você tem uma linguagem de 2 com uma linguagem de 4, essa junção da biologia, né, molecular com o computador, rapaz, seus problemas acabaram. As doenças acabam, a saúde, praticamente a vida humana, ela pode ser indefinida, durar anos e anos e anos, porque você conhece o mecanismo das coisas. Olha como a computação é importante e como ela vem ao longo do tempo se desenvolvendo. Está tudo aqui nesse livro. Então, a primeira parte mais são máquinas. Primeiro, a gente teve que inventar as máquinas. Mas, depois que você já tinha máquinas com uma capacidade razoável de processamento, é que veio a coisa mais importante dessa história toda. Era o software, os programas. Eu sou de uma época, quando eu comecei a mexer em computador mesmo, de verdade, porque antes eu brincava com o Philips engenheiro eletrônico, todos esses brinquedos aí eu tive na minha infância, né? Essas coisas, eu montava rádio amador, montava intercomunicador, montava até pequenos, não eram computadores, mas coisas que processavam coisas. Por bem, coisas que processavam coisas tem nada a ver com advogado, hein? Por favor. Advogado é o único que processa, mas não avança nada com a ciência. Mas quando eu comecei a mexer com computadores, em 1978,
eu mexia, era muito chato, o computador era uma coisa extremamente cansativa, era lento, mas eu acompanhei essa evolução toda do que é hoje a computação. E graças aos softwares, na minha época não existiam softwares como você tem hoje, aplicativos, né, que você vai lá e pega, eu preciso disso, preciso daquilo outro, um aplicativo para chamar o táxi, um aplicativo para fazer compra no supermercado, um aplicativo para fazer ginástica. Não, qualquer programa você tinha que escrever você mesmo, em linguagens BASIC, Fortran, COBOL, cara, era até a linguagem de máquina, Assembler, né? Eram coisas assim muito, muito rudimentares. Pois aí que aparece Bill Gates e Paul Allen, que, de certa forma, desenvolveram o DOS, que é o sistema operacional. Toda a história do computador pessoal é fascinante, né? Começa com o Altair, que era um kit feito por uma companhia, né, que era um computador que, na verdade, não servia para nada. Aí o Bill Gates e o Allen, né, o Paul Allen, resolvem e veem naquilo a oportunidade de como é que vai usar aquilo. E pensam, tem que ter um sistema operacional. Aí também é que aparece o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? Outra dupla do barulho, que juntos, toda a história, né, da computação contemporânea está baseado nesses 4 caras. Quer dizer, e nas suas equipes, evidentemente, como eu sempre reforço, todo esse processo, todo esse trabalho é um trabalho de grupo. E, em seguida, conta também a história da web, né? Da internet. Como apareceu a internet, os primeiros BBS, quem foi que inventou, como é que foi inventada a World Wide Web, sempre como uma necessidade de defesa, né? De ataque, ou seja, para você ter os computadores interligados, para caso uma cidade seja atacada, o outro computador poder fazer com que os mísseis sejam disparados. Essa história toda. Esse livro aqui, realmente, é uma das coisas mais bacanas que você pode ler se você realmente gosta se você quiser entender o que está acontecendo hoje em dia, toda essa revolução tecnológica, a base disso, a história disso, coisa que já tem lá seus 300 e tantos anos, está aqui, ó, Os Inovadores. Um livro bacana que vale a pena realmente ler, mesmo porque ele é muito bem escrito, é escrito quase de uma forma de um romance, né? Tem nego que rouba a ideia do outro, nego que diz que a ideia do outro foi do outro. Enfim, tem vários momentos assim que é quase um livro policial, né? Tem as brigas do Steve Jobs com o Bill Gates, né? Que tem uma hora que o Steve Jobs, brigando com o Bill Gates, diz assim: você roubou o DOS de mim. Né? E o Bill Gates diz, não, pensando melhor, foi diferente, o Bill Gates falando. Quem desenvolveu o DOS foi a Xerox, não é verdade? Foi a Xerox. Aí a gente era vizinho da Xerox. Aí eu resolvi que ia roubar, né, uma televisão lá na Xerox. Aí quando eu cheguei lá, você já tinha roubado antes. Então, essa é uma resposta. Aí você vai conhecer a personalidade um pouco do Bill Gates, vai conhecer a personalidade do próprio Steve Jobs, do Steve Wozniak, né, do Paul Allen, desses caras todos que hoje fizeram a história, né, do digital, desse mundo rico que a gente vive hoje, que permite que vocês assistem aqui o meu Pensata, um programa falando de livros, falando de pensar. Então, Os Inovadores, de Walter Isaacson, da Intrínseca, é uma boa leitura. Não se esqueçam de prestigiar aqui o meu site, prestigiar o Pensata. Quem não assinou o canal, assine o canal, mande seus comentários, suas críticas, suas perguntas, que eu respondo, faço questão de responder. Não se esqueça também de você compartilhar com seus amigos esse meu conteúdo, fazer propaganda para que mais gente possa compartilhar aqui dessa nossa Pensata, que não é só minha, é sua, é de todos nós. E também, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, do Facebook, no Instagram, no Twitter, você me dá uma honra e um prazer. Então, até o próximo livro, até o próximo programa, até a próxima Pensata. Um beijo, um queijo. Tchau.